Paraibanos e paraibanas, já estamos no ar, por você, para você, aqui na TV Norte Paraíba. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela preferência e pela interação aqui na Hora H, um programa de entrevistas e de debates de maior credibilidade da televisão paraibana. Mais uma vez hoje trazendo o termômetro da política paraibana, que começa uma semana já muito movimentada. A partir de agora, nos bastidores, está deflagrada uma temporada de adesões, de apoios e de competição entre candidaturas ao governo da Paraíba em 2026 para quem atrai mais adesões, apoios. Isso está acontecendo muito, principalmente entre o candidato do governo, Lucas Ribeiro, do Progressistas, e o candidato da oposição, prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que arrebatou hoje o apoio do deputado estadual Felipe Leitão, do Republicanos. Anunciou esse apoio numa entrevista muito concorrida hoje pela imprensa e que chamou a atenção desde antes, quando foi anunciada. Mas o que é que pesou para a escolha de Felipe Leitão? Ele que é da base do governo, ou pelo menos era da base do governo. Essa decisão de Felipe Leitão implica automaticamente num rompimento com o governo, ainda margem para diálogo, por exemplo, com a candidatura do governador João Azevedo do PSB ao Senado, ou isso já é passado? Como é que vai ficar a relação dele com os Republicanos, o partido que o abrigou recentemente na saída do PSD? Ainda tenho que conversar com o presidente estadual do partido, o deputado federal Hugo Mota. Quais espaços ele vai ter, por exemplo, na gestão do prefeito Cícero Lucena em João Pessoa? Enfim, e qual é o projeto dele para as eleições, pós-eleições de 2026? Fala-se muito nos bastidores que o deputado Felipe Leitão tem uma meta, é conseguir apoio suficiente para ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Mas ele não estava alinhado até pouco tempo com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Ele era o candidato de Adriano Galdino. O que se perdeu no meio desse caminho? Enfim, tem muitos questionamentos para o próprio deputado Felipe Leitão responder aqui na Hora H, inclusive a perguntas de colegas jornalistas da imprensa paraibana e os seus questionamentos, a sua interação nos nossos canais de comunicação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Aaron Cid, essa é a TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos. Já de volta com você aqui na TV Norte Paraíba, paraibanos e paraibanas, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, saudações a toda a Paraíba, em João Pessoa no canal 10, canal aberto para toda a região metropolitana da capital, Campina Grande, compartimento da Borborema, canal 7 e você pode acompanhar o programa também no YouTube, está na sua tela, youtube.com/TV Norte Paraíba. Além de mandar a sua interação, a sua mensagem, você também pode compartilhar esse link com quem você quiser, para onde você quiser e participar comigo dessa entrevista com o deputado estadual Felipe Leitão do Republicanos, que começa agora. Deputado, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Um dia hoje muito intenso para você, né? Com certeza. Primeiro eu quero agradecer o convite, Aaron, para esse programa de grande audiência, um programa muito propositivo, obrigado de muita qualidade, né? Você que é um dos ícones do jornalismo paraibano, eu, modéstia à parte, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho jornalístico, por levar a notícia verdadeira, é claro, e em primeira mão para todos os paraibanos. Dizer que hoje a gente, né, declarou em uma coletiva de imprensa apoio à pré-candidatura do então pré-candidato ao governo do estado, Cícero Lucena. Vou fazer pedaços aqui de apartes. Foi uma decisão, você é da base governista, base do governo, pelo menos era. Foi uma decisão difícil de tomar e nessas horas de decisões difíceis, o que é que o senhor costuma fazer para chegar a uma conclusão de que pelo menos está fazendo a escolha mais próxima do ideal? Olha, primeiro foi uma decisão extremamente difícil. Eu não posso dizer aqui, ser hipócrita, dizer que foi fácil. Agora que eu estou mais leve, que eu estou bem tranquilo, com a consciência tranquila com a minha decisão, depois dela tomada, estou. Porque tenho a consciência de que tomei a decisão correta. Houve muita pressão?
Houve pressão. Dos dois lados? Fica aqui, fica aqui. Dos dois lados, até ainda ontem, ainda tinha gente indo da minha casa tentando me devolver do contrário. Já que eu anunciei para o presidente do Republicanos, o deputado Hugo Mota, que eu estaria deixando a base do governo, que não iria ser possível apoiar a pré-candidatura de Lucas Ribeiro. E também avisei ao presidente da Assembleia Legislativa, um amigo, um irmão, parceiro que eu tenho, que é Adriano Galdino. Então, comuniquei a eles, é claro que eles comunicaram a outros agentes políticos, e então isso gerou uma certa procura ainda muito forte de pessoas ligadas ao grupo do atual vice-governador. Até ontem ainda tinha gente apitando lá no meu apartamento para tentar me convencer do contrário. Mas só que a nossa decisão foi uma decisão com muita responsabilidade. Foi uma decisão que não foi apenas individual, foi uma decisão coletiva, construída a várias mãos. A gente pôde conversar com os prefeitos que compõem a nossa base de sustentação política, a gente pôde conversar com os vice-prefeitos, com os ex-prefeitos, vereadores, presidente de Câmara e também, sobretudo, ouvir o clamor popular, o clamor do povo paraibano, que foi ele, o povo que convocou Cícero para colocar o seu nome à disposição do povo paraibano para disputar o governo do Estado. Então, ouvindo esses agentes políticos, ouvindo as vozes da rua, eu decidi declarar o nosso apoio, o meu e do nosso agrupamento político, da prefeita de Bahia, que é a minha esposa, Tarciana Leitão, que ela, digamos assim, administra o 4º maior colégio eleitoral do Estado da Paraíba. Se for assim, em população habitacional, a cidade de Patos, ela é maior do que Bahia, porque tem as faculdades de medicina, tem um público que mora lá durante a semana e final de semana está fora. Mas eleitoralmente falando, que a gente vai disputar a eleição e o que vale é eleitoralmente falando, a cidade de Bahia é o 4º maior colégio eleitoral do Estado da Paraíba, colocando quase 10 mil votos à frente da cidade de Patos. Então, assim, ela também declarou o apoio à pré-candidatura ao governo do Estado de Cícero Lucena, tanto como a ex-prefeita também, Luciene, como também o ex-candidato a prefeito, Diego Duque Preço, todos os vereadores da bancada de sustentação da prefeita Tarciana também estiveram presentes no evento, além de mais de 100 suplentes de vereador do município de Bahia, ou seja, a cidade de Bahia está unida, irmanada, de mãos dadas, com o deputado também de Bahia, que sou eu, apoiando um só projeto. A cidade mostrou que está unida em torno do projeto de Cícero Lucena para o governo do Estado, acompanhando a decisão do deputado estadual de Bahia e da Paraíba, Felipe Leitão. Deputado, seja bem-vindo. Fique à vontade para a gente começar essa conversa mais efetivamente a partir de agora. Estou aqui recebendo no estúdio da TV Norte Paraíba, programa Hora H, o deputado estadual Felipe Leitão, do Republicanos, que anunciou hoje apoio à candidatura de Cícero Lucena ao governo do Estado, Cícero do MDB. O senhor citou o apoio aí conjunto também da prefeita de Bahia, Tarciana Leitão, que é sua esposa, é do PSB. E eu pergunto, o senhor tem uma base aí de no mínimo 8 prefeitos. O senhor vai dialogar com esses prefeitos para lhe acompanharem ou tem a compreensão que as questões locais pesam nisso, não tem expectativa de que eles lhe sigam? Olha, veja bem, primeiramente falando, muitos prefeitos que compõem a nossa base de sustentação política estavam esperando esse nosso movimento, esse nosso gesto, já que eu tenho uma relação muito próxima com cada um desses prefeitos. A gente tem, digamos assim, é uma expressão que o deputado presidente da Assembleia, Adriano Galdino, gosta de usar muito, e com a convivência que eu tenho com ele diária, que é liga. Eu tenho ligadura com esses prefeitos que compõem a nossa base de sustentação política. Então, muitos deles estão aguardando essa nossa decisão. Eu acho que, se não acompanhar, serão 2 prefeitos, apenas 2, 3 prefeitos. Você ouviu eles antes da decisão? Ouvi, sim, ouvi. Tanto é que eu estou escolhendo o que a maioria dos prefeitos, apesar de eles não terem declarado o apoio ainda, só um prefeito que compõe a minha base de sustentação política declarou o apoio à pré-candidatura de Cícero Lucena, que foi o prefeito Sobrado, Léo Martins, com a nossa anuência. É claro, inclusive eu estive num evento final de semana passado com o prefeito Cícero e com o prefeito de Sobrado, Léo Martins. Os demais, nós temos um caso no município de Alhandra, que o prefeito Marcelo Rodrigues, ele é muito ligado a Aguinaldo Ribeiro, que é o deputado federal dele, e nós temos também um caso
que é a Prefeitura de Alagoinha. Prefeitura de Alagoinha, que o prefeito também é muito ligado a Aguinaldo Ribeiro para a federal. Esses dois prefeitos, Marcelo Rodrigues vota comigo para deputado estadual. Há um bom tempo a gente tem uma relação, né, política e administrativa muito forte. A gente tem levado muitos benefícios para o município de Alhandra, mas eu respeito e respeitarei a decisão e a opinião dele. Um amigo, ele não pode querer o sacrifício do outro. Amigo é aquele que compreende as posições e as razões de cada um. Então, o prefeito de Alhandra, Marcelo Rodrigues, e o prefeito de Alagoinha, Alírio Filho, que tem uma posição, né, mais ou menos encaminhada para votar na pré-candidatura de Lucas Ribeiro ao governo do estado. Os demais, eu acredito muito na construção que a gente vai fazer para poder trazer esses prefeitos, esses líderes municipais, para apoiar a pré-candidatura ao governo do estado de Cícero Lucena. Pela relação de amizade, pela relação de confiança, né, no nosso projeto que esses, né, prefeitos têm conosco. Então, a partir de agora, saí já da coletiva que foi concedida ali no Hotel Norte, já comecei a telefonar, já comecei a dialogar com vários agentes políticos, não só os prefeitos, mas os vice-prefeitos, os ex-prefeitos que compõem a nossa base de sustentação política. São centenas de vereadores, que nos apoiam, né, em todo o estado da Paraíba, presidente de câmaras. Eu já comecei a fazer essa ligação, irei procurar colegas deputados, irei procurar o maior número de agentes políticos, de lideranças políticas, para que a gente possa trazer também para esse campo, para o campo que a gente acredita e defende que é o melhor para o estado da Paraíba. E, inclusive, eu venho e fui convidado pelo prefeito Cícero Lucena e pelo, então, vice-prefeito João Pessoa e futuro prefeito Léo Bezerra, que é o coordenador hoje da campanha de Cícero, para, junto com o Léo, integrar a coordenação da campanha, né, ao governo do estado de Cícero Lucena. Então, prontamente eu aceitei esse convite, estou me colocando à disposição, irei arregaçar as mangas da camisa e trabalhar arduamente para que a gente possa aí amealhar o maior número de apoios possíveis para fortalecer ainda mais a pré-candidatura de Cícero Lucena ao governo do estado, uma pré-candidatura que já é fortíssima, que já lidera todos os cenários de pesquisas em todo o estado da Paraíba. Cícero tem hoje mais de 16 pontos de vantagem para o segundo colocado, né, com a nossa chegada e com a chegada de outros atores que ainda virão a declarar apoio. Pode ter certeza que ele aumentará consideravelmente esses números ainda. E uma coisa, eu espero que esse nosso gesto de coragem, esse nosso gesto de apoio, também sirva de exemplo para muitos outros agentes políticos do estado da Paraíba, já que é um gesto de desprendimento. Eu acho que tem muito político ainda, inclusive prefeitos, meio assim na moita, esperando um momento oportuno para tomar decisões diferentes do que a decisão da orientação do governo? Demais, demais. Eu apenas fui o primeiro a ter essa coragem, a tomar esse posicionamento, a sair da zona de conforto, digamos assim, e declarar logo esse apoio à pré-candidatura de Cícero. Mas tem aí vários prefeitos, vários deputados, vários agentes políticos que eu tenho conversado e que têm a maior vontade e o desejo do mundo de fazer essa travessia, né, de lá para cá. De lá, eu digo, do campo governista, apoiando essa pré-candidatura do governo, apoiada pelo governador, para vir apoiar a candidatura, a pré-candidatura de Cícero Lucena. Tem muita gente mesmo, eu digo porque eu converso muito nos bastidores, eu atuo muito nos bastidores da política paraibana e muitos políticos me ligavam quase que diariamente para saber desse meu posicionamento e muitos me disseram, se você for, eu vou também. Teve alguns que me falaram que se eu fizesse esse gesto, né, como se assim, abrisse a porteira, viria atrás. Então, eu vou buscar esses agentes políticos, vou ajudar o prefeito Cícero, o pré-candidato ao governo do estado, Cícero Lucena, junto com o coordenador, o prefeito Léo, para que a gente possa, sim, cada dia mais, trazer mais apoios, porque eu acredito piamente que esse é o melhor projeto para o estado da Paraíba.
Deputado Felipe Leitão, uma rápida pausa aqui para a gente continuar essa conversa. Deputado do Republicanos, que anunciou hoje apoio à candidatura de Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, e do MDB ao governo da Paraíba. Vamos fazer uma rápida parada aqui. Depois do intervalo tem muito mais. Inclusive, a gente começa a trazer perguntas de jornalistas da imprensa paraibana que estão sempre aqui no programa, nos ajudando a fazer essas entrevistas com bastidores, com comentários picantes, do jeito que você aprendeu a gostar e a sintonizar aqui na TV Norte Paraíba na hora H. Daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, não mude de canal não. Até já. Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba na hora H. Hoje, entrevistando aqui o deputado estadual Felipe Leitão, do Republicanos, que anunciou hoje apoio à candidatura de Cícero Lucena ao governo do estado. Deputado, agora há pouco o senhor citou amigo e amizade. O senhor tem uma relação muito próxima e estreita com o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, do seu partido, Republicanos. Ele chegou, inclusive, a citar abertamente o seu nome como candidato à presidência da Assembleia na sucessão dele. Ele decidiu ficar com o governo, né? Ele era pré-candidato a governador, decidiu ficar com o governo, anunciar apoio à candidatura de Lucas Ribeiro e imaginava-se que com isso, de alguma forma, também ele contribuísse com o seu alinhamento com esse projeto da chapa do governador João Azevedo. Essa relação de amizade com Adriano Galdino não foi suficiente? Amigos, política à parte, foi mais ou menos isso? Olha, veja bem, primeiro eu tenho uma relação com o presidente Adriano Galdino que ela extrapola o campo político. É claro que a gente tem uma relação politicamente falando, administrativamente falando, lá na Assembleia, ele é o presidente, eu sou o vice-presidente. Né? Pela segunda vez eu ocupo esse posto de vice-presidente enquanto ele presidente. Mas um amigo, ele não quer o sacrifício do outro. Um amigo, ele compreende as decisões de um outro amigo. Claro que se eu disser a você que o presidente Adriano não lutou, não ponderou para que a gente estivesse no mesmo campo, eu estaria mentindo. Mas a minha amizade, a minha relação com o Adriano, ela extrapola o campo político, ela vai para o campo pessoal. A gente se fala quase que diariamente. Tem dia que a gente se fala 3, 4 vezes por dia. Eu tenho uma relação com ele, até de ser confidente dele e dele também ser meu, uma relação muito próxima mesmo, mas ele entendeu o nosso posicionamento. Eu conversei muito com o Adriano sobre esse meu posicionamento, inclusive foi o primeiro que eu comuniquei quando a decisão estava 100% tomada, e Adriano entendeu perfeitamente as minhas motivações, os caminhos que me levaram a apoiar a pré-candidatura de Cícero Lucena. Então, pode ter certeza que não ficará nenhuma ranhura. Nenhuma sequela. Nenhuma sequela, pelo menos da minha parte. E Adriano também me falava em contato telefônico, que da parte dele também não ficaria nenhuma sequela da nossa relação, desse nosso relacionamento político, claro, também administrativo, mas esse relacionamento também de amizade pessoal e digamos assim, que eu nutro por Adriano um carinho muito grande, admiração muito grande, e sei que também é recíproco por parte do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Por falar em sequela, tem uma pergunta que fala sobre isso, e é sobre presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba, que já está, apesar de precoce, esse tema já está na mesa das discussões e dos bastidores. É uma pergunta que vem da minha querida colega jornalista Sony Lacerda. Sony Lacerda, que também tem blog na internet, o blog Sony Lacerda. Na tela, Sony Lacerda pergunta agora ao deputado Felipe Leitão. Boa noite, Heron, a todos os seus telespectadores. Gostaria de saber do deputado Felipe Leitão, com essa decisão, de deixar a base do governador João Azevedo, de apoiar o prefeito Cícero Lucena em 2026, ele que está hoje na oposição, se de alguma forma atrapalha as pretensões dele para a presidência da Assembleia a partir de 2027, Todo mundo sabe que o deputado hoje é vice-presidente. Gostaria de sentar na cadeira que hoje pertence ao deputado estadual Adriano Galdino. Sony, muito obrigado pela pergunta aqui na hora H. Deputado. Olha, eu acho que não atrapalha, eu acho que só ajuda, porque eu acredito piamente na vitória de Cícero Lucena para o governo do estado.
né? E tenho certeza que terei o apoio dele para disputar a presidência da Assembleia. Eu sei que ainda é prematuro, ainda está muito cedo para se falar em questão de presidência da Assembleia, mas a gente vem construindo isso ao longo desses anos. A nossa atuação na Assembleia é pautada por muito respeito, com muito diálogo com todos os colegas que compõem a Casa Epitácio Pessoa, pautada com muita seriedade, com firmezas, com posicionamentos firmes que a gente tem tido em toda a nossa história de vida pública. Eu nunca prometi a um colega deputado, nem quando eu era vereador de João Pessoa, um colega de parlamento mirim aqui da capital, que iria votar num projeto deles ou iria fazer algum gesto, movimento em favor de qualquer que seja o parlamentar, seja na Assembleia ou seja na Câmara Municipal. E quando cheguei no plenário ou na imprensa, fiz diferente. Eu sempre mantive os meus compromissos, sempre mantive a minha palavra com todos os colegas. O senhor está em campanha para presidente da Assembleia? Não diria em campanha, mas vários colegas têm aí declarado gestos, dado gestos de apoio a uma possível candidatura nossa à presidência da Assembleia. Eu recebo ligações de deputados e quando eu chego na Assembleia também, eles espontaneamente falando, eles começam a dar gestos e a dizer que se votarem, se retornarem à Casa Epitácio Pessoa, se forem reeleitos, e eu também for, irão emprestar o apoio ao nosso nome para presidir a Casa, porque eu acho que isso é fruto de quê? Eu acho que isso é fruto desse relacionamento que a gente adquiriu, da credibilidade que a gente conquistou junto aos pares lá na Assembleia. E credibilidade, Heron, não é uma coisa que você adquire do dia para a noite. É construído com os seus posicionamentos, com os seus gestos, com as suas atitudes. Então, ou seja, eu consegui lá na Assembleia, uma boa parte dos deputados tenham confiança do nosso nome para suceder o presidente Adriano Galdino, se porventura eu for reeleito, porque primeiro eu tenho que passar pelo julgamento popular da população paraibana. O nosso nome está aí à disposição do povo da Paraíba, para quem sabe, primeiramente Deus e segundo o povo paraibano, renovar o nosso mandato na Assembleia, para que a gente depois possa colocar o nome para disputar a presidência da Assembleia, se for o caso, se for da vontade dos colegas deputados e deputadas que compõem a Casa Epitácio Pessoa. Só para ser mais claro na resposta, Sony, eu acho que o meu caminho foi mais fácil agora, não foi mais difícil não, ficou menos tortuoso, porque acredito piamente na eleição de Cícero Lucena para governador do estado da Paraíba. Ele assumiu esse compromisso com o senhor? E ele pode lhe responder melhor, ele já até falou hoje numa emissora de rádio. Ele deu uma entrevista hoje após a coletiva e ele mesmo, numa emissora de rádio, falou que queria demais que eu fosse, que eu pudesse, se ele ganhasse a eleição para governador e eu ganhasse a eleição para deputado estadual, fosse reeleito, ele se sentiria inteiramente contemplado comigo na presidência da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Ainda nesse tema, deputado, houve uma reunião longa de 8 da manhã a 1 da tarde na Granja Santana, reunião que terminou com o anúncio do deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, de retirada de candidatura e apoio à candidatura de Lucas Ribeiro, enfim, a chapa completa da base governista. O senhor estava nessa reunião, participou dessa reunião e de lá a informação de que saiu um compromisso de que os próximos biênios da Assembleia Legislativa da Paraíba, em o governo vencendo a eleição, estarão facultados para uma composição interna do Republicanos, ou seja, o Republicanos teria a preferência de disputar e de ter a presidência da Assembleia. Apesar dessa reunião, apesar dessa garantia, entre aspas, o senhor não se sentiu contemplado ou não de alguma forma, não demonstrou que confia plenamente naquilo que foi tratado. É mais ou menos isso? O senhor acha que o que foi tratado ali não será cumprido da parte de quem, se eventualmente Lucas Ribeiro vencer, com Republicanos? Olha, primeiramente... O senhor tem razões para essa desconfiança? Primeiramente, eu estou em outro campo, a partir de hoje, a partir do meu anúncio, a pré-candidatura de Cícero Lucena ao governo do Estado, eu agora migro para o campo de oposição. Sim. Mas eu não posso deixar de relatar aqui um fato que eu testemunhei. Eu fui testemunha ocular, como diz lá em Souza, em Marisol, esses olhos viram e esses ouvidos ouviram. E essa reunião extremamente longa, de 8h30 da manhã até 1 hora da tarde, até às 13 horas,
E eu não posso deixar de dizer que lá foi firmado um compromisso, foi feito um compromisso de que os 2 biênios ficariam com o Partido Republicano. E todos que estavam lá, Daniela Ribeiro, Aguinaldo Ribeiro, Lucas Ribeiro, João Azevedo, Murilo Galdino, Adriano Galdino, Nabor e Hugo Mota. Ninguém pode dizer ao contrário. Ninguém pode dizer que esse compromisso não foi firmado e não foi feito naquela manhã, início de tarde. Que ficou cristalino para mim esse compromisso de que os republicanos manteriam os seus espaços no governo, caso o Lucas viesse a ser eleito, e os espaços do republicanos incluem a presidência da Assembleia Legislativa, que já é um espaço que o partido já detém. Ou seja, um partido que vem crescendo a cada dia que se passa, vem se agigantando. Aí ele vai diminuir de tamanho, né? Não cabe na cabeça de ninguém isso. Então, esse acordo foi feito, eu estava lá, testemunhei, só que logo após, as declarações que foram dadas, mais ou menos titubearam no meio do caminho. Né? E assim, se você me pergunta... Dadas por quem? Não, por alguns agentes políticos. Que estavam na reunião. Que estavam na reunião, que presenciaram isso. Ora, se eu presenciei, se eu firmei esse compromisso, como é que eu chego, depois sou interpelado pela imprensa e titubeio? Isso colocou o senhor com o pé atrás? Colocou, claro. Não tenha dúvida disso. Né? E o prefeito e pré-candidato a governo do estado, Cícero Lucena, é um camarada, é um cidadão de compromisso. Eu tenho uma relação muito próxima com o Cícero também, fui secretário de Ação Social, né, do prefeito Cícero Lucena. E eu sei que Cícero honra todo o seu compromisso, ele honra a palavra empenhada. Pelo que o senhor testemunhou e pelo que o senhor ouviu depois, o senhor acha que esse acordo firmado na Granja está em xeque, pode não ser cumprido e os republicanos podem botar as barbas de molho? Olha, quem quiser pagar para ver, que espere. Como eu disse, eu não vou estar aqui me aprofundando mais se será cumprido ou se não será cumprido, até porque seria falta de ética da minha parte, já que eu estou em outro campo. Mas o que eu não posso deixar de dizer é que eu estive lá. Quando o senhor deixou a base do governo, apesar do acordo, significa dizer que o senhor está dando um gesto público de que não acredita nesse cumprimento. Porque o senhor, em tese, seria contemplado como um integrante do republicano. Né? Com certeza, mas o que eu deixei esse projeto não foi tão somente por conta disso. Eu deixei esse projeto foi por acreditar que o projeto que eu estou hoje é o melhor para Paraíba. É por acreditar, e todos os paraibanos, e aqui eu vou dizer uma coisa, essa nossa decisão, minha e do nosso agrupamento político, não é contra ninguém, é a favor da Paraíba. E eu acredito na capacidade administrativa de Cícero. Cícero é o político em atividade no estado da Paraíba que tem o maior currículo do nosso estado. Cícero foi ministro da República, Cícero foi governador, foi vice-governador, foi senador, prefeito da capital por 4 mandatos. Cícero mostrou que sabe fazer gestão, sabe ouvir, sabe dialogar e entregar resultados, acima de tudo. Então, eu reconheço os avanços do Estado ao longo desses anos. A gente não pode deixar de reconhecer isso. Mas ouvindo também esses prefeitos com os quais eu conversei antes de proferir esse apoio, essas lideranças políticas de todo o Estado da Paraíba, é preciso ainda fazer mais. Manter os acertos e fazer mais, que a Paraíba necessita também de mais avanço, de mais investimentos, e tenho certeza que se Cícero ganhar a eleição, ele vai manter o que avançou e vai fazer muito mais. Por exemplo, na cidade de João Pessoa, capital, que é o meu berço político, digamos assim, falando, apesar da minha esposa ser a prefeita de Bahia, de ter um apoio e uma votação muito expressiva no município de Bahia, mas João Pessoa foi onde eu nasci para a política. Apesar da minha família ser toda sertaneja, ser toda da cidade de Souza, do Alto Sertão paraibano, mas eu nasci em João Pessoa, eu vim na barriga da minha mãe, fiz nascer em João Pessoa e aqui foi onde eu disputei o meu primeiro mandato eletivo. Quem não lembra, Erwan, e você lembra bem, dos momentos que João Pessoa tinha um governador de uma corrente
e tinha um prefeito de outra corrente. Eu era vereador, estava na Câmara Municipal e acompanhei todas essas confusões, né? A prefeitura querendo realizar a obra. Voltou agora a ter um lado do outro, né? É justamente isso, aí onde eu quero chegar. Veja bem, eu não quero que esse tempo volte, porque essa junção, essa parceria entre o governo do estado e a prefeitura de João Pessoa fez muito bem a capital de todos os paraibanos. E quando você faz bem a João Pessoa, você está fazendo bem a toda a Paraíba. Mas Cícero Mas escute, rompeu existe hoje, e quebrou existe hoje, vamos ver. Esse argumento aí dos dois. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Cícero, ele recebeu um chamamento do povo paraibano para ser candidato. Os números e as pesquisas mostram isso. Se você tivesse em primeiro lugar nas pesquisas, disparado com quase o dobro, ou até mais que o dobro das intenções de voto do segundo colocado, você abriria essa candidatura? Ora, não se vai contra a vontade do povo, não se vai contra um chamamento da população, né, da Paraíba. Cícero, a candidatura dele não é um projeto individual, como dizem por aí. Não, é um chamamento do povo paraibano e ele, com a coragem que tem, porque não é todo mundo que deixaria a prefeitura, como a prefeitura de João Pessoa, uma prefeitura muito pujante, a maior prefeitura do nosso estado, e entraria numa disputa para o governo do estado, correndo o risco de ganhar ou de perder. É preciso ter coragem. Deputado, ainda sobre coragem, tem outra pergunta que eu tenho que fazer rapidinho, é da colega jornalista Cláudia Carvalho. Ela está aqui também no Grupo Norte e aqui na TV Norte, todos os dias, 1h30 da tarde, no programa Liga 360 Debate, e pergunta também ao nosso entrevistado de hoje, o deputado Felipe Leitão, do Republicanos. Na tela, Cláudia Carvalho, é com você, Cláudia. Boa noite, Heron. Boa noite ao deputado Felipe Leitão e aos telespectadores do Hora H. Deputado, a minha pergunta é sobre a sua situação nos Republicanos depois do anúncio de apoio a Cícero Lucena. Tem como se sustentar no partido? Obrigado, Cláudia. Cabe ainda nesse partido? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu, quando comuniquei a decisão ao presidente estadual do partido e ao presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, ambos do Republicanos, Hugo, presidente estadual do partido, e Adriano, um grande expoente, digamos assim, do partido, que ajudou a construir esse partido junto com o Hugo, que filiou diversos deputados no partido, diversos prefeitos, ou seja, os Republicanos hoje é o maior partido do estado da Paraíba, detém 25% dos deputados que compõem a Assembleia Legislativa do estado da Paraíba, 9 deputados estaduais conosco nessa bancada. Eu já tinha me colocado à disposição para poder fazer uma migração partidária, para poder deixar os Republicanos... Já tinha colocado isso na mesa? Já tinha colocado isso na mesa para poder deixar bem à vontade. Eu não quero ser empecilho para ninguém. Eu não quero criar constrangimento. Mas o senhor não faz 4 meses que chegou no Republicanos. Mas justamente, mas é uma posição política. Mudou o cenário político do estado da Paraíba. Eu me filiei no Republicanos, o cenário era um. De repente, o cenário mudou, e Cícero Lucena é pré-candidato a governador e eu estou tomando uma posição política contrária à orientação do meu partido, Republicanos. Então, eu não quero criar qualquer tipo que seja de constrangimento para o meu partido, para o Republicanos. Repito, só tenho uma coisa a dizer, a palavra que me define no Republicanos é gratidão. Gratidão pela acolhida que eu tenho recebido no partido desde que entrei. A maneira como eu fui recebido no partido, pelo presidente estadual Hugo Mota, pelo presidente Adriano Galdino, pelo deputado federal Murilo, deputado federal Wilson Santiago, pelo deputado estadual Wilson Filho, por todos. O senhor vai esperar a janela partidária? Todos que fazem os Republicanos do estado da Paraíba me receberam com a maior presteza, com todas as pompas e circunstâncias que eu acho até mais do que eu merecia. Eu lembro do evento, um grande evento. Então, assim, eu só tenho uma coisa a dizer, eu sou muito grato ao acolhimento do Republicanos para comigo. Só que eu fui pedido, e aí eu recebi um pedido ontem por parte do presidente Adriano Galdino, que me pediu que eu não falasse em saída do Partido Republicanos até ter uma reunião com o presidente estadual Hugo Mota e com ele próprio, o presidente Adriano Galdino. E eu não posso negar
jamais um pedido desse, né, a Adriano, né, a Hugo. Hugo me falou, me telefonou e disse que chega amanhã a Paraíba e queria conversar comigo ainda amanhã, se fosse possível, né? E aí só então eu irei entrar com ele nessa pauta de permanecer ou não no Partido Republicanos. Apesar de já ter colocado-me à disposição de Hugo, à disposição do partido, para poder seguir um outro caminho, se eu estiver causando qualquer tipo de constrangimento, digamos assim, no âmbito partidário. Eu não seria, né, correto da minha parte, um partido tão correto para comigo, eu criar qualquer tipo de embaraço, de problema ou de constrangimento para os republicanos. Deputado, bem rapidinho, só para fechar esse tema, e é rapidinho mesmo, o senhor é neto de um ex-deputado estadual, Eilzo Matos, sobrinho do ex-deputado federal e ex-deputado estadual Inaldo Leitão. Eu estou citando essas duas figuras para lembrar de um tempo em que a realidade política era de muita fidelidade partidária, relacionamento com o partido. O senhor está em 6 meses mudando do PSD para o Republicanos e talvez saindo para um outro partido por conta da conjuntura política. Não é muita mudança em pouco tempo, não? Não, até porque eu já expus os motivos aqui, que se eu fizer a migração do Republicanos para o outro partido, será por esse motivo. Ora, por mim, eu me identifiquei demais com o Partido Republicanos. Falei aqui que tem um carinho e respeito por toda a direção, né, estadual do partido, toda a instância partidária, todos os parlamentares que compõem o Partido Republicanos. Então, se eu vier a sair do partido, não é, digamos assim, por uma vontade... Não é o seu desejo? Não é o meu desejo. Nem teve compromisso com Cícero de ir para o MDB? Não fiz esse tipo de compromisso, né, com o pré-candidato ao governo do Estado, Cícero Lucena. Mas claro que se eu sair do Republicanos, eu terei que procurar uma outra agremiação partidária e o MDB não está descartado. Vamos falando sobre o MDB, nós queremos saber daqui a pouco por que o senhor ainda não anunciou apoio para o Senado da República, apesar de no seu evento de hoje ter tido a presença do senador veneziano Vital do Rego, presidente estadual do MDB. Mas é coisa para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, nessa entrevista com o deputado estadual Felipe Leitão, ainda do Republicanos. Daqui a pouco a gente volta na hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na hora H. Hoje entrevistando o deputado estadual Felipe Leitão, do Republicanos. Deputado, a gente encerrou outro bloco falando da relação partidária com Republicanos e essa pergunta que vem agora tem a ver também com essa questão. Ela é do colega jornalista o Alisson Bezerra, que é também do portal Mais PB e assina blog na internet, o blog o Alisson Bezerra. Na tela, o Alisson pergunta. Boa noite, Heron. Boa noite, o deputado Felipe Leitão. Deputado, no anúncio de hoje, o senhor ainda deixou em aberto o voto para o Senado. Disse que vai dialogar, conversar, admitiu que é natural uma conversa, um apoio ao senador veneziano Vital do Rego, mas não bateu o martelo. Isso é porque o senhor ainda mantém ou nutre a possibilidade de fechar com João Azevedo e Nabor Vanderlei para o Senado Federal, que são as candidaturas da base governista, apesar de dizer que não vota em Lucas Ribeiro. Há essa possibilidade de voto em Nabor e em João Azevedo? Obrigado, Alisson Bezerra. E aí, deputado? Isso é coisa do verão passado. Olha, veja bem, a gente hoje tomou uma decisão muito importante, né? Eu acredito que é a mais importante da minha história de quase 20 anos de vida pública. Foi a decisão que nós tomamos hoje em apoiar a candidatura, né, de Cícero Lucena, que encontra-se no campo de oposição ao governo do Estado. Eu ainda não parei para analisar os desdobramentos dessa decisão. Essa decisão está muito recente ainda, foi no final da manhã de hoje, e eu ainda estou aferindo, digamos assim, aferindo os desdobramentos, porque toda grande decisão, ela tem desdobramentos. Consequências? Consequências
né? Questão de consequências em relação a cargo, isso aí... O senhor comunicou ao governador que estava isso deixando, entregando os cargos, né? Não me mete medo, até porque eu já o fiz. Sim. Eu já entreguei ao governador João Azevedo todos os cargos que eu detenho, que eu possuo, ou que eu possuía no governo do Estado, né, para que ele fizesse a exoneração desses cargos. Significa dizer que sobra pouca margem de espaço para o senhor votar nele para senador, né? O senhor está deixando o governo. Na prática é isso, né? Veja bem, eu anunciei hoje apoio a uma pré-candidatura ao governo do Estado. A questão de Senado, é como eu falei agora há pouco, eu irei aguardar os desdobramentos dessa decisão, para aí sim poder me posicionar sobre o Senado da República, sobre as 2 vagas existentes para o Senado da República. É compatível o senhor votar com o Cícero e com o João, por exemplo, e com a chapa do governo para senador? Olha, depende. O senhor consegue conciliar? Eu não vejo dificuldade. Agora, o que eu tenho ouvido aí, e você também, é que há um certo radicalismo, né, por parte de algum pré-candidato ao Senado que, quando você declara apoio a Cícero, não querem o seu voto. Né? É o que a gente tem acompanhado por aí. Então, eu prefiro aguardar os desdobramentos dessa minha decisão, que foi proferida no dia de hoje. E só então me posicionar no tocante ao Senado da República. Mas pode ter certeza que eu não irei me alongar nem estender essa decisão, não. Logo após o Natal, né, o Ano Novo, no comecinho de janeiro, eu estarei me pronunciando acerca, né, do apoio ao Senado da República. As 2 vagas ao Senado da República. Se eu entendi bem, o senhor vai aguardar as reações. Eu não sou de ficar em cima do muro e nem sou de estar postergando decisão. Se eu quisesse, eu poderia ter postergado essa decisão até abril. Né? Até abril eu poderia... E por que não postergou? Porque a minha essência é essa. A minha essência, eu não sei enganar ninguém, sabe? Eu tenho quase 20 anos de vida pública e eu tenho o meu estilo próprio de fazer política. Faço política com muita sinceridade. Eu faço política olhando no olho, sabe? Eu faço política com a verdade, com posicionamento. E aí eu não poderia aqui ficar adiando uma decisão a qual eu amadureci e vi que era a melhor decisão para o Estado da Paraíba. Então, da mesma forma, vai ser com relação ao Senado da República. Eu não irei arrastar essa decisão. Não vai demorar? Não irei arrastar essa decisão, não. No máximo, até o começo de janeiro, a gente irá, assim, dizer a todo o povo paraibano e todo o nosso grupo político no Estado da Paraíba quem serão os 2 candidatos ao Senado que a gente irá apoiar. A pergunta que vem aí tem a ver com esse assunto, é do colega jornalista Anderson Soares, que está aqui também na TV Norte, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, no programa Liga 360 Debate. Anderson Soares, que também tem blog na internet, analista político, acompanha os bastidores da política da Paraíba e é quem pergunta agora na tela, Anderson Soares. Boa noite, Heron. Boa noite ao deputado Felipe Leitão. Deputado, o senhor no seu discurso hoje, durante o evento, o senhor disse que a Paraíba precisa mais do que um gestor de obras, que faça obras de pedras e cal. Precisa de um gestor humanizado. Isso foi interpretado no meio jornalístico como uma mensagem direcionada ao governador João Azevedo. Inclusive, alguns deputados de bastidores reclamam dessa falta de trato com o governador João Azevedo. É isso mesmo? É esse o seu sentimento? E em sendo uma mensagem direcionada ao governador João Azevedo, o senhor acha que não perdeu um pouco um time dessa crítica ao fazer, depois de tanto tempo que estava ao lado do governador, e só agora resolver fazer essa observação? Anderson Soares, obrigado pela pergunta, deputado Felipe Leitão. Olha, primeiro veste a carapuça, né, a quem lhe cabe. A carapuça está aí para quem se sentir... Mas essa carapuça o senhor botou em quem? Não botei em ninguém. O senhor disse que ficar em cima do muro. Eu apenas disse e repito que a Paraíba, né, teve 2 grandes gestores, o governador Ricardo Coutinho, o atual governador João Azevedo, porque houveram muitos avanços no estado da Paraíba, né? Só que a Paraíba está precisando também de um grande administrador que, claro, que continue administrativamente falando esse ritmo e até melhore, porque tem muito ainda a melhorar, a realidade é essa, é preciso fazer mais pela Paraíba, mas a Paraíba precisa também de um gestor humanizado. O senhor sente falta disso em João? Olha, muita gente... e seus colegas parlamentares? Muita gente diz que sente.
né? Muita gente, não vou ser hipócrita aqui e dizer que não sente. Mas o pré-candidato ao governo do Estado, Cícero Lucena, ele preenche esses requisitos. Ele, além de ser um grande administrador, extraordinário administrador, grande gestor, ele também é um gestor humanizado. Como é humanizado? Como é humanizado? Humanizado é um gestor que dá aquele aconchego, que dá aquele conforto. E aí eu não estou falando de dar mais cargo do que do que A, do que B, que C, não. Eu estou falando de dar uma atenção maior, de atender, por exemplo, uma ligação quando for possível. A gente sabe da agenda de todo mundo, mas de atender ou retornar uma ligação quando for possível, ou até mesmo responder uma mensagem, mesmo que seja depois de 5 dias, 10 dias, um mês, mas responder, né? Perguntar se o município vai bem aos prefeitos, se seu município vai bem, se a sua família vai bem, né? Ou seja, a classe política paraibana e o povo da Paraíba também sente saudade, né, de um gestor que também tenha esse lado, essa sensibilidade, digamos assim, que não seja apenas só um grande gestor no campo administrativo. Quem seria esse gestor que a Paraíba tem saudade? Por exemplo, Ronaldo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, até Zé Maranhão mesmo foi, tiveram grandes gestores aqui no estado da Paraíba que fizeram gestão e fizeram também, né, esse afago, esse aconchego. Está falando de trato. Trato, a classe política paraibana e ao povo paraibano também. Né? Não é, como eu disse agora há pouco, não é sobre quem deu mais cargos ou quem deu menos. É sobre atenção. Às vezes a atenção, um gesto de afago vale mais do que cargos, vale mais do que tudo. Eu mesmo, quando eu era criança, meu pai foi diversas vezes com meu tio Hinaldo Leitão, à granja do então governador à época, Ronaldo Cunha Lima. E eu, criança, mesmo pequeno, acompanhava. Hinaldo, meu pai, perdoe, mas eles iam com os papéis para fazer os despachos, vindo de Souza, né, para solicitar algumas colocações para os aliados políticos deles no governo Ronaldo. Chegava lá, Ronaldo não resolvia nada desses empregos, desses demandas, desse peditório, digamos assim. Mas eles saíam satisfeitos porque tinham lá uma atenção fora do comum, porque eram bem recebidos. Tem quem chama esse tipo de política, da política do tapinha nas costas. Mas você tem que aliar as duas coisas, é isso que eu estou querendo dizer. Você tem que aliar gestão. Não pode ser só uma coisa. Não pode ser só uma coisa. Só tapinha nas costas não resolve. Não resolve. Isso aí não resolve. E Cícero já provou que ele sabe fazer. Ele consegue fazer as duas coisas? Ele consegue aliar a capa de grande gestor, de grande administrador. Ele possui essa qualidade e ele também possui essa qualidade que eu falei aqui de cuidar. De cuidar não só da classe política, mas é um olhar diferenciado para o povo. Tem uma pergunta que é sobre isso também, né? E para o povo da Paraíba. Bem rapidinho aqui. É cuidar da nossa gente. Então, Cícero, ele consegue aliar essas duas coisas. Ele tem esses dois. Não vê isso em Lucas Ribeiro, por exemplo, no vice-governador? Olha, sou suspeito de falar nisso, né? Lucas ainda não ocupou nenhum cargo, digamos assim, ele nunca foi prefeito de uma capital, nem de Campina Grande, nunca foi governador do estado, então não posso fazer esse julgamento aqui. Então a pergunta aqui, ela vem do colega jornalista Maurílio Júnior. Maurílio Júnior, que tem atuação no campo da cobertura política da Paraíba, também na internet, no blog Maurílio Júnior. Na tela, quem pergunta agora é ele. Vai, Maurílio. Tudo bem, Heron? Boa noite para você, boa noite ao deputado Felipe Leitão, deputado que hoje anunciou apoio ao prefeito Cícero Lucena ao governo do estado em 2026 e durante o seu discurso, deputado, o senhor disse que a Paraíba merece um governador que tire foto sorrindo, que pergunte se a sua família está bem e que responda no WhatsApp. Quando o senhor disse que a Paraíba precisa é porque está em falta, ou seja, faz uma crítica ali velada ao governador João Azevedo, governador este que o senhor até pouco tempo, há cerca de um mês, declarava em entrevistas que este é o maior governador da história da Paraíba. O que é que mudou nesses últimos dias? O que é que fez João deixar de ser o maior governador da história da Paraíba para ser um governador que não responde no WhatsApp, para ser um governador que não tira foto sorrindo? Maurílio, obrigado pela pergunta aqui na Hora H, deputado. Olha, a pergunta que eu já respondi, mas o que... Maurílio reforçou a pergunta. Maurílio reforçou a pergunta e eu repito, a carapuça, quem quiser vestir ela, que vista. Mas eu falei, né, digo e repito, que a Paraíba precisa aliar um grande gestor, mas um gestor também
humanizado no tocante a essa questão que eu vinha falando aqui. Então, o prefeito Cícero, ele reúne essas qualidades, esses predicados, e para mim é o candidato ideal para governar o estado da Paraíba nesse exato momento, entre as pré-candidaturas postas até agora ao governo do estado da Paraíba. E não estou dizendo que João ainda não é o melhor governador da Paraíba, não. Continuo achando isso. Mas eu acredito piamente que Cícero será melhor. Irá, inclusive, superar o governador João Azevedo. João, até hoje, ele é governador do estado da Paraíba e ele, até hoje, eu acho que administrativamente, repito, administrativamente falando desse quesito, João, hoje, é o melhor governador que já passou aqui no estado da Paraíba. Como também acredito que Cícero Lucena, né, se Deus permitir o povo paraibano, o próximo governador da Paraíba, superará. É isso que eu vou lhe perguntar. João, como governador. O governo que Cícero fará mais. Pronto, o governo que Cícero está fazendo hoje em João Pessoa, lhe leva a crer que ele conseguirá fazer mais do que foi feito nos últimos tempos na Paraíba? Com certeza. Cícero, pela administração que ele tem feito na cidade de João Pessoa, pela uma verdadeira revolução administrativa, que colocou João Pessoa em um outro patamar. Eu conheci de perto a capacidade administrativa de Cícero, porque eu fui secretário dele. Então, eu estou falando com conhecimento de causa. João Pessoa hoje é um dos destinos mais procurados do mundo. Não é nem do Brasil, é do mundo. E para se chegar a um nível desse, é preciso que a cidade seja muito bem planejada, seja muito bem projetada, para poder receber esses turistas, né? Ou seja, a gestão de Cícero tem entrega, tem muita entrega. Ela tem diálogo? Tem. Ele escuta também, ouve muito, mas é uma gestão de muitas entregas e de muitas realizações, né, em favor da população pessoense. E acredito que fará também um mandato diferenciado, enquanto governador do estado fará mais até do que João Azevedo. Eu aposto muito nisso e é por isso que eu declarei meu apoio e estou nesse campo. Só para complementar aquela questão do governador que você me interrompeu. Sim. Naquele bloco, aliado, o prefeito de João Pessoa e Sim. o governador aliado, só será possível agora, diante dessa conjuntura política. Com Cícero e Léo. Com Cícero e Léo. Né? E quando eu falava que, enquanto vereador de João Pessoa, eu presenciei, eu vivenciei essa novela, né, essa querela política, digamos assim, que prejudicou muito o povo de João Pessoa em determinados momentos, né, a prefeitura querer fazer uma obra, né, pedindo uma cessão de um terreno do Estado, e o Estado se negava. O Estado querendo fazer uma obra e precisava de uma licença da prefeitura. Então, na sua visão, é o cenário ideal para João Pessoa, Cícero governador e Léo prefeito? Sem dúvidas. Então, quem é que perde com isso? Em você ter o governo de uma corrente e a capital de todos os paraibanos em uma outra corrente. Quem perde é o povo de João Pessoa e o povo da Paraíba, porque fazer por João Pessoa é fazer pela Paraíba também, Aaron. João Pessoa é a cidade, é a capital, é a mãe acolhedora de todos os paraibanos. Bem rapidinho, para tirar uma dúvida aqui. Em 2024, a sua esposa foi candidata a prefeita de Bahia pelo PSB. Houve lá um desentendimento entre vocês com o PSD da senadora Daniela Ribeiro e o Progressistas terminaram em campos opostos lá. Isso deixou sequelas que terminam pesando também na sua decisão para frente da relação política? Olha, veja bem, eu coloquei isso até na mesa da Granja Santana, naquela fatídica reunião, que eu não compreendia, eu não entendia como era que o Lucas Ribeiro é vice-governador de um governo do PSB, Daniela Ribeiro era senadora e dava sustentação a um governo, né, do PSB. O próprio deputado federal Aguinaldo Ribeiro, eles são incluídos nesse projeto e nesse processo, né, inclusive está aí como Lucas sucessor desse governo que é do PSB, iriam contra uma candidatura, né, do PSB na maior cidade do estado da Paraíba, que é governada pelo PSB, no 4º maior colégio eleitoral do estado, e esse mesmo agrupamento político ir na contramão e apoiar uma candidatura do MDB. Vejam só, que contradição. Um partido da oposição. Ao invés de apoiar uma candidatura do PSB, né, do projeto político ao qual eles fazem parte, eles procuraram apoiar uma pré-candidatura que estava no campo oposto
um dos maiores adversários políticos desse projeto. E gerou sequela? Que era o MDB. Se eu disser que não gerou, eu estaria mentindo, gerou. Então, veja bem, eles queriam entregar com esse movimento o quarto maior colégio eleitoral do estado da Paraíba ao MDB, né, para vir contra a sucessão do governador João Azevedo, do PSB. A maior cidade governada pelo Partido Socialista Brasileiro hoje é a cidade de Bahia. Mas se fosse pela vontade deles, não seria. Essa cidade estaria com o MDB. Vou ter que concluir, deputado. Que contrassenso. Eu concluí só pelo tempo que infelizmente acabou. Obrigado a você, deputado. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Hora H. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra imensa poder participar de um programa de tanta audiência e de tanta qualidade como o seu. Sempre que for convidado, eu me farei presente. Muito obrigado. Obrigado a você que está com a gente aqui na TV Norte Paraíba. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A gente se encontra na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui na TV Norte, na Hora H. Boa noite e até lá.